Hi guys, how are you? I'm good and I hope everyone is good. Today you're going to learn about the cooking verbs. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou bem, espero que vocês todos estejam bem. Nós estamos na nossa aula de número 23 e nós vamos aprender sobre cooking verbs. Cooking verbs significa dizer que nós vamos estudar sobre os verbos que são falados e representam ações quando se está cozinhando, certo? A palavra cooking isolada significa cozinhando e a palavra verbs significa verbos, certo? Today is Wednesday, August 12th, 2020. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. Nossa aula de número 23. Vamos lá? Let's go! Pronto, aqui nesse slide eu vou apresentar para vocês as palavras que a gente vai estudar, tá certo? Então, eu vou só apresentar essas palavras e depois a gente vai fazer aquele processo de repetição nos próximos slides. Let's start! Repitam após mim, certo? Cook, que significa cozinhar. Grill, significa grelhar. Broil / roast. A palavra slash significa barra, tá certo? Então, a primeira palavrinha é broil. Broil. A segunda palavra, roast. Roast. Ambas significam assar, tá bom? Stir fry. Stir fry. Fritar. Bake. Bake significa cozinhar, mas também significa assar. E essa palavra ela é usada quando o alimento ele é feito, ele é assado ou cozido no forno, tá bom? Por isso que eu coloquei bolos entre parênteses, porque essa palavra bake ela é mais usada para quando você está dizendo numa situação que está cozinhando bolo, tá bom? Então ela está sempre ligada aí, bake cake, que é cozinhar bolos, tá bom? Toast significa torrar. Prestem atenção que é uma palavrinha bem parecida com lá em cima. A palavra roast, ela é bem parecida, só uma letrinha, que é a primeira letra dela, que torna diferente. Então, toast significa torrar e roast significa assar. Então, com a letra T de torrar. Lembrem-se bem dessa dica aí, tá? Próxima palavra, salter. Salter. Lembrando, a gente costuma dizer salt, né? Mas como a letrinha E tá no final, ela tem um somzinho um pouco mais pesado, assim, salt. Porque se você falasse salt, teria o som da palavra sal, que é bem parecida. Então, pronuncie bem a letrinha E, tá? Salt, que significa refogar. Nós temos aqui mais duas palavras, simmer / boil. Essas duas palavras significam ferver, tá bom? Simmer e a outra palavra, boil. Só que daí, muito provavelmente, vocês vão se habituar, assim, a ver mais a palavra boil do que simmer, tá bom? Próxima, gratin. Gratin. Nessa palavrinha, a letra I, ela quase não é pronunciada. Então, o T e o N aí, eles têm um som que se sobressai, um pouco mais forte, tá bom? Gratin. Gratinar. E eu vou mostrar para vocês com algumas imagens que cada uma dessas palavras representam, tá bom? E aí com as comidas vai ficar mais fácil de vocês perceberem a diferença. Porque eu acredito que mesmo em português, como vocês são muito novinhos, talvez não saibam assim a diferença entre fritar e assar e torrar. Praticamente toda a mesma coisa, né? Mas aí a gente precisa dar uma olhadinha nessas palavras em inglês, porque cada uma delas é usada em uma determinada situação diferente, tá certo? A última palavra aqui, caramelize. Caramelize significa caramelizar, muito parecido aí com a versão em português, né? Nós temos mais duas palavras que eu coloquei um pouquinho separado, porque eu vou mostrar para vocês ao decorrer dos slides, tá bom? Que são barbecue e microwave. Repitam, barbecue, microwave, que significam churrasco e micro-ondas. Essas duas palavrinhas aí não são verbos, tá bom? Não são ações que a gente faz na cozinha, mas são formas, são maneiras de se cozinhar um alimento. Então, eu acredito que é bastante importante que a gente também tenha conhecimento sobre essas duas palavras.
Vamos continuar? Colocando to na frente da palavra, o verbo passa a ficar no infinitivo. Vê só, aí vocês me perguntam, professora, o que é infinitivo? O infinitivo é quando o verbo ele termina em AR, ER e IR. Isso em português, tá certo? Por exemplo, andar, pular, correr, comer, rir, partir, entendeu? Todas essas palavras elas estão se referindo a uma ação e terminam em AR, ER e IR. Ou seja, elas são um verbo que está no infinitivo. Em inglês isso não acontece. Em inglês é um pouquinho mais fácil. Para colocar o verbo no infinitivo, a gente não precisa mudar a palavra. A gente primeiro acrescenta a palavra to na frente do verbo, na frente da palavra. E aí eu trouxe 3 dos primeiros exemplos que a gente viu lá acima na outra lista. To cook, to grill e to bake. To cook significa cozinhar. To grill significa grelhar. To bake significa cozinhar ou assar, só que aí é uma palavra referindo-se a bolos. Isso mesmo. Outra informação muito importante que eu trouxe para vocês aqui é que a palavra assar, aliás, deixa eu iniciar de outra forma. A gente estuda o inglês conhecendo as palavras do inglês para o português, não é isso? Sempre que eu trago aqui alguma lista para vocês de vocabulário, por exemplo, as frutas ou os números, eu trago as palavras em inglês, não é? Por exemplo, assim, quando eu vou ensinar a vocês os numerais, eu digo que é 1, 2, 3, e daí eu traduzo para 1, 2 e 3, não é isso? Então, a gente estuda do inglês para o português. Só que, se por um acaso fôssemos estudar o inverso disso, se fôssemos ver a palavrinha do português para o inglês, a gente veria e perceberia que a palavra assar pode ser traduzida dessas 4 formas. Assar pode ser bake, pode ser roast, pode ser broil e pode ser grill. Só que aí depende muito da frase. Então, se você quer ser específico e quer dizer que está assando o bolo, você usa bake. Se você quer ser mais específico e dizer que está só assando mesmo algum alimento, por exemplo, está assando um frango. Vamos dizer assim, a garota está assando um frango. The girl is roasting a chicken. Entendeu? Roasting significa aí, mais precisamente, a palavra assar. Broil também. Só que grill, ele já é usado para grelhar. Quando você está usando vamos dizer assim, um objeto específico, que é a grelha, que a gente viu na semana passada. Grill, além de ser o verbo grelhar, ele é também o objeto. Então, grill é o objeto e to grill é a ação de estar grelhando algo. Entenderam? Pronto. Só para fixar mais uma vez, vamos repetir aqui. Para colocar o verbo no infinitivo, o que a gente faz? A gente acrescenta o to na frente do verbo. T-O. T-O. To. To cook, to grill, to bake. Pronto, eu disse aqui para vocês que eu ia trazer algumas situações em que a gente usa cada palavra. E aí, que melhor para explicar senão imagem, né? Então, eu coloquei assim de 1 a 5 para que a gente pudesse se guiar nas imagens, tá bem? Então, the one, it's cook. A primeira é cook. Cook significa cozinhar. No geral, a palavra cook é cozinhar. Cook, cozinhar. E aí tem uma imagem de 2 crianças cozinhando. Elas podem estar cozinhando qualquer coisa. Diferentemente da imagem 5, que a menininha está claramente fazendo uma massa, que pode ser uma massa de bolo, uma massa de pão, tá vendo que ela está enrolando? E aí, com toda certeza, essa comida vai para o forno. Então, se vai para o forno, se vai assar no forno, pode ser um bolo, um pão, um peru, por exemplo, a gente usa a palavrinha bake, tá bom? Então, associe. Cozinhar é no geral, bake
é quando a gente vai cozinhar no forno. Quando a comida ela vai ser preparada dentro do forno. Segunda palavra, grill, que eu disse para vocês que é grelha na aula passada. E to grill é a ação de grelhar. Aí aqui nessa imagem, tá vendo esse utensílio aí preto? Esse daqui é um utensílio elétrico, tá bom? Ele é plugado na tomada e aí ele grelha alimentos como carnes, legumes, vegetais e outros. O número 4 é a palavrinha stir fry. Stir fry significa fritar. E aí o fritar é quando se é feito algum alimento em alguma assadeira, no fogão. E aí você utiliza muitas vezes óleo, azeite, alguma dessas coisas. E assim, lembrem-se bem, eu costumava dizer isso para minha irmã quando ela era mais nova. A diferença entre fritar e cozinhar é que... Fritar e assar, na verdade. É que um você coloca no óleo, fritar e assar, e a outra você põe na água. Que aí você está cozinhando o alimento. Como a gente tem um exemplo de cozinhar arroz ou cozinhar ovos. Eles são imersos, ou seja, eles vão dentro da água, tá bom? E aí eu trouxe uma imagem para vocês de assar e fritar, que é broil e stir fry. E aí eu coloquei aí um frango, que ele tá bem assado. E fritar tem essas batatas aí que elas são salteadas em óleo, que a gente costuma dizer que elas são salteadas, entendeu? Que elas são fritas, elas são pode ser dito também refogadas, que é a outra palavrinha aqui que a gente colocou. Salt significa refogar. Então, estou mostrando aqui para vocês que vai depender muito da situação. Qual palavra usar depende muito da situação. O bom é que a gente conheça todas as palavras, né? E bom, quando a gente falou de fritar, eu me lembrei logo das batatas fritas. E eu trouxe uma curiosidade para você. As batatas fritas em inglês são traduzidas French fries. A palavra French, a gente já viu em uma aula bem antiga sobre os países, que é da França, né? A França em inglês é France, e a pessoa que é natural da França, a nacionalidade dela é French. E French fries. Apesar da batata frita ter esse nome francês, French, fries aí significa frita. Ela tem origem em outro país, tá bom? E quando o alimento ele é cortado em tiras, ele diz que é Frenched. Eu achei isso bem legal aí. Tô trazendo isso como curiosidade para vocês. E aí, a forma que a gente usa para cortar as batatas em tirinhas se fala Frenched. Então já é uma outra palavrinha que é usada na cozinha, Frenched. Uma vez que French fries são tiradas de batatas, que batatas em inglês, potatoes, elas foram fritas, fried. Ela aí está explicando a palavrinha French fries. Então, elas são conhecidas por French fries potatoes. Então, batata frita não seria, por exemplo, batata potato. E frita não seria que essa outra palavrinha stir fry, entendeu? Então, só aí para vocês saberem que batata frita, apesar de vocês aprenderem que fritar significa stir fry, batata frita é French fries, certo? Outra coisa bastante importante que eu ressaltei aqui para vocês, para a aula de hoje, é a palavrinha toast, que a gente viu lá atrás. A palavra toast significa, tá do lado de assar, né? Significa torrar, não é isso? Toast significa torrar. The word toast, eu coloquei aqui no título. Então, a palavra isolada toast significa torrada. Então, a torrada, essa brasileira mesmo que a gente faz com os pãezinhos franceses, ou aquele pão integral, que é o pão quadrado, que você põe dentro de uma torradeira, e aí as fatias saem. Então, essa palavra toast significa torrada. Então, se vocês querem se referir à torrada ou alimento, a palavra é toast. Mas, se vocês querem dizer torrar, vocês podem usar to toast. Lembra que a palavrinha to na frente do verbo
faz ele ficar no infinitivo, então to toast é torrar. Porém, dependendo do contexto da fala da pessoa, por exemplo, depende da situação em que ela está falando, to toast também pode significar brindar, que é quando as pessoas levantam suas taças ou seus copos de bebidas, que podem ser, na maioria das vezes, champanhe ou sucos, enfim. Essa ação aí significa brindar. Então, essa palavra to toast, além de significar torrar, também significa brindar. Vê aí como o inglês ele é bem simples. Ele pega palavras emprestadas para duas coisas totalmente diferentes. E outra coisa, para falar sobre marshmallows, não é roast, tá certo? Você não está assando marshmallows, você está torrando. Então, ao invés de roast, com R, é toast, com T. Então, o correto é toasting marshmallows. É uma dúvida muito frequente no inglês, tá bom? As pessoas se confundem com essas duas palavrinhas, toast e roast, simplesmente porque elas são bem parecidas, só começam com duas letras diferentes. Então, o correto é toasting marshmallows. E aí eu trouxe para vocês a minha primeira vez que eu estava torrando marshmallows. Essa foto aqui sou eu, tá bom? De 1 ano atrás, mais ou menos. Continuando aqui. Eu enumerei mais uma vez de 1 a 4 para facilitar a nossa visão das imagens. Então, salted, que é a de número 1, significa refogar. E, normalmente, quando a gente está refogando algum alimento, sempre vai com cebola e alho logo no início. Então, eu trouxe para vocês aí uma imagem onde a pessoa está refogando cebola. A de número 2, simmer e boil, significam ferver. Ou seja, quando o alimento ele é cozinhado em água. Pode ser um ovo, pode ser o arroz, dei o exemplo também do macarrão, tá bom? Se o alimento está dentro da água, também podem ser vegetais cozidos em água. A gente usa a palavrinha simmer ou usa a palavrinha boil, tá bom? Número 3, gratin, é muito, assim, na maioria das vezes, é quando você vai com alguma coisa para o forno e elas têm queijo em cima. Por isso que ele tem esse aspecto de bem assadinho e derretido. Então, quando o queijo está no forno, ele está gratinando. Vocês já devem ter ouvido a mãe de vocês falar que ia colocar a lasanha ou a macarronada para gratinar, para depois vocês serem servidos, né? Então, essa ação significa gratinar. Em inglês, gratin. Lembrando que a letrinha I não se pronuncia, tá bom? Gratin. Não é grating, é gratin, tá bom? E por último aí nós temos caramelize, que é caramelizar, que é a ação quando o açúcar ele está sendo derretido no fogo. Então, é o mesmo processo para se fazer caramelo, por isso que tem essa palavra. O açúcar ele fica caramelizado. E também tem aqui essa segunda imagem aqui, são cebolas caramelizadas. Essas cebolas, elas ficam caramelizadas porque a cebola, ela tem açúcar. Naturalmente, ela já tem açúcar. Então, quando ela está cozinhando, somente a cebola ali, às vezes com sal, uma pitada de açúcar também, ela cria um açúcar que vai se tornando um caramelo. Aí, dá-se o nome de caramelizar, tá bom? Essa ação. Caramelize. Como eu já falei para vocês, essas são duas palavras que não são verbos, mas é muito importante que aprendamos também. E eu coloquei aqui para vocês ways of cooking food. Ways of cooking food. Formas de se cozinhar uma comida. E eu trouxe duas delas, que é colocando a comida no micro-ondas, e a palavra micro-ondas em inglês é microwave. E barbecue significa churrasco. Barbecue. Pronto, pessoal, essa foi a aula de hoje. Nós vamos voltar aqui para a lista, tá bom? Para a gente repetir essas palavras e a gente grave e aprenda bem a pronúncia de cada uma delas, tá certo? Eu falo uma vez e vocês repetem após mim, combinado assim? Let's go! Vamos lá! Cook, cozinhar. Grill,
grelhar. Broil, roast. Repitam. Broil, roast. Significam assar. Stir fry. Stir fry, fritar. Vamos lá, repitam após mim. Bake, cozinhar. Toast, torrar. Salt, refogar. Simmer, boil. Simmer, repitam por favor. Simmer, boil. Gratin, vocês, gratin, gratinar, isso mesmo. Caramelize, caramelizar. As outras duas palavrinhas aqui, barbecue, repitam por favor, barbecue, churrasco. Microwave, micro-ondas. Então, pessoal, repitam essas palavras aí em casa. Vocês podem repetir o vídeo também. E também, se vocês quiserem ouvir a moça do tradutor, também é uma boa ideia, tá certo? Para que a gente aprenda bem e fixe essas pronúncias na nossa mente, para que a gente possa aprender melhor, né? E a atividade especial de hoje e alguns avisos, tá certo? Atenção! Primeiro de tudo, a nossa atividade especial será enviar em formato de vídeo um feedback. Professora, mas o que é feedback? Vocês lembram que na aula passada eu pedi para vocês que me enviassem mensagens ou vídeos ou até mesmo áudios lá no WhatsApp falando assim: qual a opinião de vocês sobre as nossas aulas, o que é que vocês mais têm gostado, o que é que vocês gostariam de estudar aqui, tipo, qual assunto vocês gostariam de aprender em inglês. Lembram disso? Bom, dessa vez eu tô colocando como atividade, tá bom? E eu vou pontuar e registrar cada pessoa que fez essa atividade, tá certo? Então, mas dessa vez é diferente, tá bom? Como eu esperei bastante da última vez que vocês mandassem esse feedback e, assim, eu não recebi, eu tô pedindo a vocês agora como atividade que vocês gravem um vídeo, tá certo? Que ponham a farda de vocês, peguem os seus cadernos, mostrem as atividades que vocês têm feito, falem das aulas que vocês mais gostaram de estudar e de fazer a atividade, mostrem lá os seus monstrinhos. Eu vou ficar bem contente que vocês me passem esse feedback, essa resposta em troca, entendeu? E, além disso, copiem todas essas novas palavras, repitam em casa, tá bom? As palavras para que vocês aprendam a pronúncia e possam se ouvir falar, tá certo? É muito importante para que vocês aprendam a falar. E não esqueçam de responder nos comentários os seus nomes, tá certo? Como a gente vem fazendo de costume. Não esqueçam de ir no caderno de vocês. Façam um cabeçalho bem arrumadinho, com o nome da escola, dígitos, cursos, o nome da professora, Larissa Lima, o seu nome, a data de hoje, o título da lição de hoje. Copiem essas palavras, copiem sua tradução, tá certo? Comentem aqui nos comentários do YouTube o seu nome, como a gente tem feito de costume. Eu tenho apreciado bastante que todos vocês têm comentado, tá certo? Eu sempre vejo aí quem é que está comentando e aí eu tenho certeza de quem é que está participando das aulas. E não esqueçam de mandar esse vídeo para mim, tá certo? Eu espero que vocês se divirtam fazendo esse vídeo, né? Não tem problema como ficar, tá certo? O importante é que eu possa lhe ouvir, tá bom? Que eu possa saber o que é que você pensa das nossas aulas e quais assuntos você queira estudar. Eu gostaria muito de ouvir isso de vocês. Não se esqueça, tá bom? Quem tiver a farda, coloca a farda, arruma um lugarzinho aí, pede a ajuda de alguém, grava esse vídeo e manda pra mim, tá bom? Essa foi a aula de hoje, pessoal. Thanks for watching and bye bye!